Bom dia, galera. Hoje estamos com uma informação importantíssima para entender um pouco do futuro das empresas, das organizações, das vidas, do mundo e das nossas práticas sustentáveis que muitas vezes parecem tão distantes, mas que de alguma maneira vão se aproximando de nossas vidas por uma questão básica. Existem formas de entendermos como a vida vai circular e como a vida vai se colocar num futuro bem próximo. Para falar sobre uma metrificação e o alinhamento de atividades da Fundação de Estudos Agrários Luiz de Queiroz, a FEALC, e ainda colocando a FEALC como uma importante instituição para abrir frente científica para que outras instituições, empresas e organizações olhem para a questão sustentável, foi criada uma Agenda 2030 ou uma Agenda 2030 na FEALC. Para isso, eu vou falar com Paula Arigoni, que é gerente de projetos e relacionamentos da Fundação de Estudos Agrários Luiz de Queiroz, a FEALC, e com Janaína Barreta, que é liderança na consultoria Semeadura e ponto focal da rede de soluções para o desenvolvimento sustentável, desenvolvendo ações para a promoção da Agenda 2030 na ESALQ, a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz. Eu quero começar dando bom dia para Paula Arigoni. Oi, Bruno, bom dia para todos os ouvintes, obrigada pelo convite. Vamos falar de futuro, de compromissos globais e como que a gente está inserido, como é que a gente está se responsabilizando pelo que a gente pode fazer hoje para pelo menos 2030. Obrigada. Janaína Barreta, seja bem-vinda ao nosso Café com Pan, e para nós é muito importante ter alguém que trabalha com soluções, com a rede de soluções para o desenvolvimento sustentável. Bom dia, gente. É um prazer estar aqui com vocês. Agradeço muito por esse espaço. E vamos falar sobre a Agenda 2030, que é não só o meu foco de trabalho, como uma visão de mundo, um compromisso para a vida. Vamos lá. Primeiro eu quero entender, Janaína, qual que é a importância e o que é a Agenda 2030? A Agenda 2030 ela tem uma quantidade de objetivos de desenvolvimento sustentável que você chama de ODS. São 17 ODS, ou seja, todas as práticas de uma empresa, de uma instituição, de um grupo de pessoas ou da nossa vida no dia a dia pode ser encaixada nesses 17 objetivos de desenvolvimento sustentável, que foi uma métrica apresentada pela ONU. Então eu quero que você explique de forma simples para os nossos ouvintes o que é a Agenda 2030. Perfeita introdução, Bruno. A Agenda 2030 é um compromisso global, é um plano de ações que vai se desdobrar nesses 17 Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável. Então, para dar uma imagem ali para quem está nos ouvindo, são aqueles quadradinhos coloridos que vêm com algum ícone. Por exemplo, vou citar o ODS 2, Fome Zero e Agricultura Sustentável. Então, esse compromisso global, ele foi elaborado por uma série de pessoas. Para se ter uma ideia, calcula-se que 7 milhões de pessoas contribuíram, direto ou indiretamente, para a construção dessa agenda, que foi elaborada em 2015, foi divulgada, foi trazida a público em 2015, e ela traz esses objetivos distribuídos em 169 metas, e aqui eu trago o apelo que eu sempre falo, de que faltava uma meta, gente, para arredondar para 170, tô brincando. Mas por que não é? Mas pode aparecer, quem sabe, né, numa revisão dessa agenda pela ONU, já que a ONU, como importante instituição, a Organização das Nações Unidas, faz esse papel mais sem fronteiras, né? Não tem um país, mas sim vários países, não tem um grupo de pessoas, mas sim o mundo todo, todas as culturas voltadas para uma padronagem, para uma apresentação de algo que pode ser claramente executável, aplicado para os nossos dias, né? É isso mesmo. A ideia é que sejam objetivos e metas que atendessem a todos os países que são signatários desse acordo com a ONU, desse pacto global. E, inclusive, essas metas, elas aqui a nível de Brasil, já trago aqui uma informação recente, a tendência de que aumente, que a gente vai ter o 18º ODS, que é justamente aquele que vai tratar sobre equidade racial.
é algo que vem como iniciativa muito local aqui, brasileira, então pode ser que a gente saia mesmo de 169 metas para outras. Mas aqui no trabalho que a gente fez, e dentro da Agenda 2030, vou chamar de Agenda 2030 clássica, que foi aquela que surgiu em 2015, o que a gente tem é uma distribuição dessas metas que vão atender, vão ter como objetivo endereçar aquilo que era mais urgente quando a gente fala sobre humanidade. Então, esses objetivos, eles vão endereçar para que a gente atenda ao lema, né, da Agenda 2030, que não é deixar ninguém para trás, e a gente vai ter algumas metas que vão tratar da proteção do planeta, então mais endereçadas à biodiversidade, à proteção de ecossistemas, restauração de ecossistemas. Algumas vão tratar mais sobre saúde, outras vão tratar sobre dignidade humana, como por exemplo o ODS 1, que vai falar sobre erradicação da pobreza. Então, dentro desses objetivos que a gente pode dizer que são comuns a todos os países, a todos aqueles que compõem esse grande mundo, essa humanidade, a gente constrói essa Agenda 2030 e ela aparece primeiro em políticas públicas, né, para direcionar esforços e políticas públicas, e depois ela vai sendo incorporada para a iniciativa privada, para outras instâncias, para a academia, claro, né, que utiliza esses ODS para guiar suas pesquisas, e mais recentemente a gente teve aí o desenvolvimento desse projeto dentro da FEALC, olhando para as atividades da Fundação. Quando a gente fala das atividades da Fundação, Paula Origoni, a gente está colocando a Fundação como um modelo para que toda a sociedade utilize esses recursos que a Fundação tem, que a FEALC tem, como uma transformadora de vidas. A FEALC hoje responde por mais de 800 projetos anuais entre cursos, atividades científicas, projetos de apoio científico, eventos, a promoção de apoios e reflexões de várias áreas, né? Sejam elas das áreas científicas que estão ao redor da universidade, principalmente a Exalc, mas de outras, e de uma atuação muito ampla nesse aspecto, e por que não dizer nesse espectro do olhar sobre as responsabilidades. Qual foi o seu olhar enquanto modelo para a sociedade para adotar essa Agenda 2030? Bruno, eu penso que a gente tem aqui uma responsabilidade, uma vez que o nosso papel é fazer a gestão de pesquisa, inovação e extensão com os eventos e os cursos, como você bem falou, nessa ponte com a academia e o mercado, que é o trabalho aqui da FEALC, a gente vê que a gente pode, a partir disso, fazer uma aproximação com o tema e propagar a informação. A agenda, ela é uma organização dos desafios globais, né? Ela é uma forma da gente olhar como que o nosso papel no mundo está contribuindo com esses compromissos. Qual que é a nossa parte nesse lema de não deixar ninguém para trás, né? Então, a gente vê que das nossas atividades que são inerentes à atividade de gestão, a gente conseguiu identificar as potencialidades dos projetos que a gente faz a gestão, e naquilo que a FEALC se propõe como compromisso social, que é o nosso programa de apoios, a gente tem a felicidade de conferir, de validar, de confirmar os objetivos do desenvolvimento sustentável que a gente endereça. Então é muito legal a gente hoje, dentro de todo o trabalho que a gente faz, a gente saber que a gente está endereçando o ODS, por exemplo, 10, redução de desigualdades através do nosso programa de apoio, sabe? Entrando já um pouquinho nos resultados. Então, de uma maneira organizada e simples, a gente vê tanto o potencial dos projetos que a gente faz a gestão, e aí com alguns ODS que a gente entra no detalhe, e também aqueles que fazem parte do nosso compromisso social e que a gente está atendendo. É quase um canvas, né? Um desenho é um design esteticamente falando, praticamente falando, tem a divisão de quadrantes e de espaços, e aí a gente faz uma reflexão, Janaína, que é muito importante. Hoje, a sustentabilidade não significa apenas um aspecto. Da hora que acordamos até a hora que vamos dormir diariamente, a gente está revivendo e repensando as questões relacionadas à sustentabilidade. No seu ponto de vista, como uma instituição da importância da FEALC, que mobiliza a economia e a ciência de todo um país,
como é que ela pode alavancar isso para todo mundo? Como é que ela pode ser realmente um modelo e uma provocação para que cada um de nós que estamos ouvindo esse programa nos coloquemos como agentes ativos de uma transformação sustentável verdadeira? Bom, primeiro vou aproveitar essa pergunta e esse espaço para agradecer a FEALC por ter dado a oportunidade de desenvolvimento desse projeto. Então, dar visibilidade e aproveitar as atividades que são geridas ou promovidas pela FEALC para olhar para isso dentro da Agenda 2030 já é contribuir de forma cidadã, de forma a trazer impacto social, socioambiental, na verdade, né, para essas atividades e dar visibilidade a isso para a sociedade. Então, eu agradeço a FEALC por ter essa sensibilidade de trazer esse projeto, trazer vida para esse projeto e por trazer para a semeadura, né, para a minha consultoria em sustentabilidade, a possibilidade de realizá-lo. Então, eu fico muito feliz com isso. E justamente a Agenda 2030 e todas as ações que dela são derivadas, inclusive esse projeto na FEALC, tem como objetivo da materialidade, trazer para o cotidiano aquilo que é uma proposta para o desenvolvimento sustentável. Então, a gente ouve muito falar, né? Nas mídias, é um tema recorrente, mudanças climáticas, desenvolvimento sustentável, sustentabilidade. Mais recentemente, se falava muito em critérios ESG, né? Então, ambiental, social e governança. E todas essas são ferramentas e são termos que fazem muito parte da vida acadêmica. Quando eu trago para as atividades da FEALC, eu também estou falando de produção em ciência, tecnologia e inovação, e eu estou possibilitando que as pessoas, sejam elas pessoas dentro da academia, né, os coordenadores de projeto, que depois mais adiante a gente vai mostrar, né, eles vão ter acesso a resultados detalhados para cada projeto que foi desenvolvido junto da FEALC, ou para a comunidade em geral, que também passa pelas atividades da FEALC, ou que são atingidas pela FEALC, possam ver que esses projetos de pesquisa que são geridos pela FEALC atendem, por exemplo, em sua grande maioria, o ODS 2, que vai tratar de fome zero e agricultura sustentável. Então, isso é trazer visibilidade para as ações de pesquisa, para as atividades que são promovidas através da FEALC, por meio da FEALC, e, claro, como a Paula já mencionou, através do programa de apoios, aquelas atividades que são diretamente endereçadas pela FEALC. Então, a FEALC tem, por exemplo, dentro do programa de apoios, a possibilidade de dar fomento para estudantes permanecerem, né? O que a gente vai chamar dentro da universidade de garantir a permanência estudantil. Isso é uma ferramenta poderosa de endereçar o ODS 4, educação de qualidade, e também o ODS 10, redução das desigualdades. Então, através dessas ações, a gente consegue trazer o desenvolvimento sustentável de uma forma muito material, muito visual também, né, pelos ícones do ODS e aquilo que eles significam, e isso com certeza é uma contribuição de muita importância para a sociedade que a gente quer alcançar e para o desenvolvimento sustentável. Agora, para a gente falar de uma forma cada vez mais compreensível para quem está nos ouvindo, a primeira questão são 17 grupos de ações que, de maneira prática, com cores e com elementos gráficos e visuais, definem as práticas sustentáveis do dia a dia de instituições ou pessoas. E mais 169 metas que, se cumpridas, sejam elas parcial ou totalmente pelos grupos, vão poder dar indicador de uma melhor postura sustentável para o futuro. Agora eu quero entender como é que foi o método, como é que é o método de entendimento disso. Você pega um por um dos projetos, por exemplo, no caso da FEALC, né? Você pegou um por um dos projetos da FEALC, analisou alguns aspectos e critérios e aí você posiciona isso numa pesquisa. Como que é essa pesquisa? Conta para o nosso ouvinte. Opa, maravilha. Esse método, Bruno, que eu chamei de método SCORE ODS, né, SCORE vem de pontuação, colocar os ODS em um ranking. Ele foi criado para trazer de uma forma bastante clara, bastante didática, para quem fosse olhar para os resultados desse projeto, qual que é a cara da instituição quando a gente fala sobre endereçamento ou potencialidade dos ODS. E aqui já vou fazer um parênteses para poder explicar, né, o que é endereçamento e o que é potencialidade.
Quando eu falo em potencialidade, eu estou falando que aquela atividade, aquele projeto de pesquisa, aquele evento, aquele curso, ele tem um potencial, uma habilidade, vamos dizer assim, ele tem tudo para atender esse ODS. Mas não foi a FEALC que realizou esse projeto de pesquisa, né? Foi algum cliente da FEALC, foi alguma instituição de pesquisa, um grupo de pesquisa que está desenvolvendo esse projeto. Então, quando eu olho para o plano de trabalho que aquele pesquisador ou pesquisadora apresentam, eu vou falar em potencial, por isso eu chamo de potencialidade. Não sei se ficou claro. Ficou, o potencial e a potencialidade, né? O potencial é o próprio exercício da qualificação e a potencialidade é chegar lá, né? Então, isso tudo certamente é transmitido para o nosso ouvinte e para quem forma opinião e está ouvindo o nosso programa sobre a possibilidade também de implantar essa agenda. Paula, eu quero que você comente um pouco sobre os resultados, que ficou muito claro nessa matriz, pelo menos 3 grandes focos de atuação na maioria dos projetos, o que a gente pode chamar de endereçamento dos projetos da FEALC para a sociedade. Quais são esses principais grupos onde se enquadram a maioria dos projetos da FEALC? Bruno, acho que vale só esclarecer que a gente fez uma separação das nossas ações aqui. Aquilo que a gente faz a gestão, e aí a gente pode falar sobre a potencialidade dos projetos. O que pode ser executável e chegar lá, vamos dizer. Exato. E aí, falando de potencialidade, pelo perfil das instituições de pesquisa que a gente atua, a gente chega no ODS 2, que é Fome Zero Agricultura Sustentável, que foi o que obteve maior pontuação por conta da vocação das instituições que a gente apoia, Exalc, Sena, FISEM, Pirassununga também, né? Que trabalham muito com agricultura, com sustentabilidade, com processamento de alimentos, com todo esse, com análise dos alimentos, toda essa ciência em torno da mesa, né? E da produção e consumo de alimentos. Aí veja só, esse ODS 2, porém, sempre em conjunto com o ODS 4, Educação de Qualidade, ODS 9, Indústria, Inovação e Infraestrutura. Então, saber que, de maneira geral, a gente está falando de agricultura, que já falamos que é o primeiro, depois educação de qualidade, que é a vocação dessas instituições, e aí a gente cumpre a nossa missão de promover o ensino e conhecimento, e ainda sob o viés da inovação e do desenvolvimento da infraestrutura. Isso seriam os 3 principais, mas a gente ainda traz para a mesa o ODS 12, que apareceu muito, Consumo e Produção Responsável, e o ODS 15, Vida Terrestre, que tem a ver com consumo responsável, consumo consciente, melhores práticas de produção agrícola e ainda Vida Terrestre, que fala da preservação da biodiversidade. Veja só que interessante esse quebra-cabeça dessas peças e desses focos que a gente tem, né? Esse conteúdo, já adiantando, a gente está disponível na página da FEALC, em Agenda 2030, a metodologia que a Janaína apresentou, ela está bem detalhada, então caso reste dúvida sobre isso, está lá na página, e os coordenadores dos projetos parceiros da FEALC podem entrar lá com o número do projeto, que ele vai identificar qual os ODSs, protagonistas, complementar e coadjuvante que aparece do seu projeto. Então tá bem no detalhe. De forma técnica a gente fala um pouco, mas agora de forma prática, Janaína, você que é uma bióloga com tantas especialidades e coordenadora aí dessa consultoria, uma das coordenadoras, uma liderança nessa consultoria que é a Semeadura, e também esse ponto focal na rede de soluções para o desenvolvimento sustentável, como é que você enxerga a oportunidade que a FEALC tem de projetar os próximos anos até chegar nessa simbologia de uma Agenda 2030, de uma Agenda 2030 que faz com que os próximos anos sejam de posicionamento, de oferta de exemplo, mas principalmente de atuação significativa na ciência para toda a sociedade. Qual que é essa oportunidade para a FEALC? Olha, eu enxergo que o primeiro e talvez o maior passo já foi dado, que é justamente olhar para essas atividades, dar visibilidade para aquilo de bom que está sendo feito. E vou aproveitar para complementar dizendo que o endereçamento das atividades da FEALC também é um grande passo que tem sido dado ao longo dos anos e que muito antes até de se falar em Agenda 2030.
Então, quando a gente fala em endereçamento, né, eu e a Paula, a gente já falou sobre as potencialidades que são os projetos de pesquisa, cursos e eventos, aquelas atividades que são geridas pela FEALC. Quando eu falo em endereçamento, eu estou falando justamente do programa de apoios, que são aqueles ODS que são realmente incorporados e direcionados através dessas atividades. Então, eu vou ressaltar novamente um ODS que tem um poder transformador gigantesco, que é o ODS 4, Educação de Qualidade. Eu gosto de chamá-lo de ODS do acesso à educação, porque além de ter uma educação de qualidade, a gente também precisa garantir que as pessoas consigam acessá-la. E a universidade pública é uma ferramenta muito importante para fazer isso, e quando a FEALC contribui com a permanência estudantil, ela está endereçando esse ODS 4 e já projetando para o futuro, né? Porque essas pessoas são como sementes, né? É uma semeadura, desculpa o trocadilho, que a FEALC faz para o futuro, né? Para essas pessoas que estão sendo beneficiadas através desse programa de apoios. E a oportunidade, olhando de uma maneira geral para a Agenda 2030, é de garantir um futuro com mais paz e prosperidade, que é algo que a própria Agenda 2030 propõe, através dessas ações que são geridas ou diretamente promovidas pela Fundação. Então, quando eu tenho um olhar mais refinado e esse compromisso público com a Agenda 2030, as pessoas que vão junto comigo, né, para caminhar junto dessa agenda, elas têm esse olhar diferenciado, um compromisso com o impacto socioambiental. Então, não é somente o fazer por fazer, mas é o fazer com um compromisso, com algo que vai gerar impacto para a sociedade, essa reflexão constante de que aquilo que a gente faz vai trazer algum benefício para todos enquanto sociedade. Para a gente fechar essa entrevista, a Paula Arigoni, gerente de projetos e relacionamentos da Fundação de Estudos Agrários Luiz de Queiroz, que está sempre conosco, nossa parceira FEALC. Eu quero que você passe uma mensagem para quem está nos ouvindo e às vezes está aqui tentando entender, né, o que é um ODS, que é o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, o que é o protagonismo, o que é o endereçamento, o que são essas peças de um quebra-cabeça com pelo menos 17 grandes grupos de ações para um futuro mais sustentável, numa reflexão sobre consumo, numa reflexão sobre produção de alimentos, numa reflexão sobre infraestrutura, numa reflexão sobre economia. Como é que a FEALC, enquanto patrimônio, não só da nossa cidade, mas de tantos outros meios sociais, científicos e acadêmicos, pode acordar essa população, pode acordar esse ecossistema que é feito de empresas, de pessoas, de metas, objetivos, custos e também de emoções. Como é que você pode acordar a sociedade? Ô Bruno, os ODS, eles são um jeito fácil da gente ter bem claro qual que é o nosso lugar no mundo. Sabe, é o que a gente está fazendo pelo nosso futuro, futuro dos nossos pequenos, e como que a gente assume responsabilidades por esse futuro. Então a gente sabe que ele é um conteúdo, parece denso, mas a gente convida para que visitem o site, tem muito material disponível sobre os ODS, porque ele é um jeito fácil da gente falar de assunto difícil. Sabe? É dos desafios que a gente tem hoje na pauta climática também. Então, a gente sabe que assim a gente provoca, principalmente os nossos parceiros, os docentes que estão liderando projetos. A hora que a gente vê a nossa cobertura dos ODS, a gente tem somente 2 objetivos que não foram cobertos por projetos. Mas será que tem ainda objetivos que estão sendo atendidos e que não estão subindo a discussão? Então, saber dos desafios globais nossos enquanto sociedade e a gente dizer o que a gente está atendendo e o que a gente não está atendendo, também é uma provocação, a gente precisa falar sobre eles. Então, o nosso objetivo é muito promover essa reflexão sobre o lugar de mundo, né? Tanto na academia, a gente que fica aqui na ponte, nas parcerias entre a iniciativa privada e a academia, e também na perspectiva da política pública. Paula Arigoni, gerente de projetos e relacionamentos da FEALC, muito obrigado pela sua presença. E Janaína Barreta, liderança na consultoria Semeadura e ponto focal da rede de soluções para o desenvolvimento sustentável. Muito obrigado, Janaína. Muito obrigada pelo espaço, eu estou super disponível para falar sobre a Agenda 2030, como a Paula disse,
nos posiciona as nossas atividades enquanto sociedade, aquilo que a gente quer para o mundo, e mais do que aquilo com que eu trabalho, como também uma visão de mundo, um projeto de vida mesmo, de construção para o desenvolvimento sustentável e a garantia de um futuro mais justo e com um meio ambiente mais feliz e disponível para todos. Obrigada. Já voltamos, vamos para um breve intervalo comercial.